O Senhor me deu uma palavra que foi em cima de um versículo dessa semana. Eu tenho essa Bíblia offline do celular. Todo dia ela me manda um versículo, né? Todo dia atualizado. Geralmente eu compartilho. E o versículo de sexta-feira foi um versículo que eu já li 1000 vezes, porque a gente já leu a Bíblia, né? Mas mexeu muito comigo. E eu queria falar um pouquinho sobre ele. Abre então sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. O versículo é o 19 e o versículo 20. O tema da palavra de hoje é cuide-se. Esse é o tema. Vocês vão entender por quê. Diz assim, vou ler ali, é mais fácil. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Cuide-se. Uma das palavras que a gente tem ouvido muito nesses últimos tempos, tem tido uma conscientização muito grande sobre cuidado do corpo. Coisas até muito exageradas, mas o pessoal tem cuidado um pouquinho, tem falado um pouquinho sobre caminhada, sobre correr, sobre fazer musculação. E a gente sabe que o corpo, ele é o que segura toda a nossa estrutura. E falam-se alguns crentes, né, para justificar, às vezes, a roupinha da academia, para mostrar um pouquinho a roupinha quando está no lugar mais aberto, fala assim, estou eu cuidando, aí tira a foto assim, estou eu cuidando do templo de Deus. Eu sou o templo, quem não já viu, né? Mas é interessante porque eu estava pensando sobre isso, e eu não vim para falar mal de nada disso, mas eu vim para trazer para a gente uma consciência do cuidado que nós temos que ter conosco. Só que, quando eu falo que é só eu cuidar do meu corpo, porque eu tenho que fazer academia, porque eu tenho que fazer uma corrida, ou que eu tenho que fazer musculação, que eu tenho que me alimentar melhor, que eu tenho que parar de jogar toxinas no meu corpo, eu não estou sendo abrangente com aquilo que Deus realmente quer. Cuidar do corpo, cuidar da nossa alimentação, é necessário, e eu vou falar mais para vocês, é vital para que a gente tenha uma longevidade e uma vida mais saudável. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Sim? Não é para falar amém não, por causa da Amabel que estava ali gritando, né? É necessário que a gente cuide. A gente sabe que se come muito errado, o nosso corpo ele grita. Se você só come... Eu sou igual uma formiga, eu gosto de doce. Alguém mais com esse pecado? Amém, igreja? Se manifeste para eu não ficar sozinha. Um café tem que estar docinho, né? Um suco tem que estar docinho. É terrível isso. E a gente sabe que o açúcar demais faz mal, a gente sabe que tudo isso faz mal. Eu não quero trazer sobre alimentação, igreja, nem sobre o nosso corpo, mas eu quero que haja em nós hoje uma preocupação com o que Deus nos deu. Corpo é templo. Eu até escrevi aqui, santuário. O que é um santuário? Santuário é um lugar considerado sagrado, dedicado à adoração e à oração. Aí no versículo está falando assim, não pertencemos a nós mesmos. Esse corpo não é teu. O pessoal aí do mundo fala assim, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero do meu corpo, não é isso? Só que isso não vale para quem é filho de Deus. Você foi comprada, você foi comprado. Você não manda mais no teu corpo. Isso cabe para tanta coisa, porque tem pessoas que querem colocar uma tatuagem, e chega assim para a gente, para os pastores. O que vocês acham? Tatuagem é pecado ou não é pecado? Isso aqui é meu, certo? Isso aqui é meu. Eu comprei. E eu paguei caro por essa Bíblia, tá? Não foi tão caro, mas essa Bíblia aqui não foi baratinha não. Foi quase R$200. Eu paguei caro por essa Bíblia. Eu não posso pegar essa Bíblia e fazer com ela, eu posso fazer porque eu comprei. Mas a Bíblia, ela não pode fazer nada por ela mesma se ela não me pedir permissão. Porque eu paguei um preço por ela. O que significa isso? Se o meu corpo pertence ao Senhor, para quem que eu devo perguntar sobre tatuagem, sobre vestimenta, sobre fazer exercício, sobre tantas outras coisas? Para quem que eu devo perguntar? Para o pastor ou para o dono? Eu duvido que alguém
que tatuou alguma coisa, foi perguntar para Deus, Deus, eu estou querendo escrever aqui, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar e vai. Eu duvido se alguém foi perguntar para o Senhor, Senhor, eu quero tatuar o Salmo 23 todo na minha... Estou falando, o Salmo 23 é um salmo bonito, todo. É da tua vontade? Porque esse corpo aqui não me pertence, esse corpo é teu. É da tua vontade? Então, entendam bem aonde eu vou chegar. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nosso corpo, nossa regra, não funciona para quem entregou a vida para Jesus. Então, quando eu começo a observar que eu não pertenço a mim mesmo, eu não posso andar à revelia. Eu não posso fazer as coisas conforme eu quero, porque está todo mundo fazendo, porque está todo mundo andando. Fomos comprados por preço alto, e por conta desse preço, dessa compra, precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. O teu corpo precisa glorificar a Deus, as tuas vestimentas precisam glorificar a Deus, as nossas vestimentas. O nosso comportamento precisa glorificar a Deus, a nossa fala precisa glorificar a Deus, o nosso pensamento precisa glorificar a Deus, os nossos ouvidos precisam ser abertos para o que vem de Deus. Então é muito mais além de um corpo. E uma das coisas que eu estava lembrando, quando eu estava preparando essa palavra, de uma musiquinha que as crianças cantavam. Não sei se vocês conhecem. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Aí vai falar da boca, vai falar da mão, vai falar do pé. Aí, cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. A gente tem um temor, né? E eu não posso vergonhar, o pastor passou ali, deixa eu me comportar. Mas o Deus que vê todas as coisas. O Deus que sabe de todas as coisas. O Deus que te vê no secreto e no escondido. Isso precisa trazer para nós um peso. Então eu separei para a gente aqui, meditar nessa noite, algumas coisas que a gente precisa cuidar. Não é só o corpo, tá, igreja? É necessário exercício, é necessário caminhada, é necessário se alimentar bem, é necessário fechar a boca para o açúcar. Açúcar é veneno demais. Estou falando isso para mim. É bom, é melhor comer mais fruta, mais verduras, mais legumes. Aí tem gente que fala assim, eu não bebo porque eu sou crente, mas bebe Coca-Cola para caramba. Coca-Cola não é bom demais. Coca-Cola desfaz osso lá nos Estados Unidos, para tirar mancha de sangue em lugares que tem... Ainda mais, o que a Coca-Cola não faz com a gente? Está entendendo? Mas eu não estou trazendo isso para a gente. Parem de beber isso que vocês vão entrar no céu. Não. Isso é um comportamento que eu tenho que ter como filhos de Deus aqui. A primeira coisa que eu separei, cuide da sua vida. A sua vida, ela é preciosa. As pessoas hoje têm perdido o amor à vida, de viver, a alegria de viver, tem se perdido em tantas coisas. Cuide da sua vida, a sua vida é preciosa. Vamos abrir na Bíblia, Mateus 6, 25, vamos ler juntos, Mateus 6, capítulo 6, versículo 25, vamos ler? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? A gente tem se matado o nosso corpo para trabalhar, muitas vezes, para comer, beber e vestir. Não é verdade, gente? A gente se endivida, ou sou só eu? A gente gasta muito dinheiro, a gente vive, às vezes, uma vida apertada e tem que trabalhar em várias coisas para poder suprir. Só que o mais precioso é a tua vida. Cuide da sua vida. Cuide daquilo que faz bem para você. Quando a Regina chegou, falou assim, eu não pude vir terça-feira porque eu fui lá cuidar um pouquinho de mim, fazer minha unha, fazer meu cabelo. E é importante, igreja. Sabia que é importante? Você fazer a unha, fazer um cabelo, mulheres, né, principalmente. Hoje tinha uma pessoa lá em casa fazendo unha, e era meu filho, fazendo unha da mão e do pé, fez spa ontem no pé. Aí o outro ficou me reclamando. E Cristina, ninguém faz um spa no meu pé. Eu falei, eu sou macumbeira, é ótimo. Eu sou manicure, por acaso? Eu não sou manicure, porque estava reclamando, porque estava sendo bem cuidado ali, né? Mas se cuide, gente, cuide. Se faz bem cuidar do seu cabelo, mas não faça para querer mostrar para o outro, não. Pense assim, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus.
Eu fui comprado, Monjaro, mas faz exercício, fecha a boca também. Porque o Monjaro, o que acontece do Monjaro? Como qualquer remédio de emagrecimento, ele tem efeito durante o tempo que você toma. Se você parar de tomar qualquer remédio, qualquer um, ele volta. Então, o que eu tenho que aprender nessa questão da vida? Reeducação alimentar. A melhor dieta que existe, gente, não é dieta, porque dieta é horrível. Alguém que já fez dieta porque tinha que operar? Levanta a mão. É horrível, né, Helena? Tem que tomar sopa, igual aquela sopa cardíaca, quem vai operar o coração. A pessoa seca, porque é uma dieta. O que Deus ele quer nos ensinar, eu fui comprado. O meu corpo precisa glorificar a Deus. Quanto mais saudável eu tiver, mais eu vou poder fazer as coisas que eu tenho para fazer. Pregar o evangelho, pregar, cantar, falar. Às vezes a gente está assim, quem já subiu a escada e fica ofegante? Quando eu começo a ficar muito ofegante, eu falei, caraca, eu tenho que fazer um pouquinho de corrida, de cardio, de subida. Isso é cuidar, gente, do tempo do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A vida é mais importante. Não se mate de trabalhar, porque trabalho passa, a roupa rasga. E às vezes o que é essencial passa. Às vezes o que é essencial, a vida que Deus nos deu, passa. Quer ver uma coisa que eu vou falar para você de cuide da sua vida? Dê tempo de qualidade para a sua família. Hoje foi tão bom lá em casa, gente. Dudu, geralmente, no primeiro domingo, o Dudu está de folga. Então, o Dudu já tinha combinado que todo primeiro domingo levaria todo mundo lá para casa para almoçar. E hoje foi bom, a Evelyn foi lá para ela a primeira vez almoçar lá, comer o tempero do Dudu. Né? Foi a Luli com a Maria. A Luli nem está saindo muito, né? Saindo nada. A Luli nem saindo tá, coitada, mas foi lá, almoçou com a gente. Foi tão bom aquele momento, um tempo de qualidade que a gente precisa ter. E assim, não é nem dinheiro isso. Quanto de dinheiro que se gasta para ter tempo de qualidade? Isso também é vida, vocês estão entendendo? Isso também é importante. Estar em família, cuide-se, igreja, cuide da sua vida. Você é responsabilidade do Senhor, o Senhor te comprou. E não foi um preço qualquer, foi um preço alto. E você precisa glorificar a Deus também nisso. Cuide da vida, que a vida ela é preciosa. A segunda coisa que eu preciso falar, cuide da sua fala. Olha aqui, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Vou ler novamente, a gente vai ler junto. Vamos ler? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Cuidado com a sua fala. Se a fala que você tem que falar não vai promover edificação, não fale. Torpe tem a ver com palavrão também. Como eu fui comprada e a minha boca, cuidado, boquinha no que fala, e a minha boca não é minha, eu preciso glorificar a Deus com a minha fala. Então eu não posso ser uma pessoa que fica xingando. A tua fala precisa glorificar ao Senhor. Promover a edificação e para que dê graça aos que ouvem. Isso é uma fala. Ninguém fala isso. É muito mais fácil chegar aqui para vocês e falar: não, lá, porque você é membro do Espírito, você tem que fazer isso, você tem que correr, você tem que malhar. Mas não cuidar da tua fala, não cuidar da tua vida, não cuidar dos teus relacionamentos com uns com os outros, é balela. É pura balela. Porque eu só quero promover uma vida fitness para você, quando na verdade tem muitas mais coisas incluídas nisso. Olha aqui que Colossenses 3, 16 e 17 também fala sobre isso. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É profundo demais. A minha fala não é minha fala, foi comprada. Eu não me pertenço mais. A minha fala precisa glorificar o nome do Senhor. Então, quando fizerdes por palavras
ou por ações, faça em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. A minha fala tem uma comunicação. Qual tem sido a sua comunicação? O que você tem comunicado quando você está em casa? O que você tem comunicado quando você está na rua? Eu sei que quando a gente está em casa, a gente fica muito mais à vontade, né? Eu sou uma palhaça, em casa eu sou uma palhaça, eu sou um pouquinho mais séria. Um pouquinho. Né? Então, em casa a gente fica à vontade, mas até o à vontade não pode desonrar o nome do Senhor. A minha fala precisa mostrar que eu pertenço a alguém. É interessante quando a gente vê alguém de sotaque, né? A Marlete, quanto tempo você já mora aqui no Rio? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, mas esse sotaque nordestino ela não perde, porque é a essência dela, nordestina. Não é verdade? Helena também. Helena, eu acho que a Helena puxa mais o S. A Helena já está aqui desde 11, né, Helena? 11 anos de idade que você está no Rio? Não. Vou fazer 39. 39. Mas você vê que tem um sotaque, tem uma fala que lembra lá do Nordeste. Eu falo que são as meninas que puxam da peixeira, né? Tudo puxa da peixeira. Porque é uma essência que você tem, uma fala que quando a gente ouve, a gente fala assim, é nordestina. Pode nem saber de qual país é ótimo, de qual estado lá. Se é de Fortaleza, se é de Ceará, se é do Recife, mas sabe que é lá do norte, ou do nordestino. A nossa fala precisa comunicar algo que a gente é, de fato. Se você é filha de Deus, foi comprado, se você é filho de Deus, foi comprado, você precisa falar do que pode honrar e glorificar o seu santo nome. Terceira coisa, cuidado ouvido o que ouve, cuidado com o que você tem ouvido. A gente hoje está num tempo muito bom, mas muito ruim. Bom por quê? A gente tem acesso a muitas coisas, a muitas mensagens, a muitas palavras. Esses dias eu estava em casa, eu gosto sempre de antes de dormir ligar a televisão para o meu quarto e botar alguma coisa para ver, porque aquilo me dá sono eu durmo. Aí é uma briga lá em casa, todos os dias. Briga. Meu controle enganou, não quer consertar meu controle. Ele abaixa isso, Cristina. Eu não falo Cristina, Cristina fala Cristina. Abaixa isso que está me atrapalhando meu sono. Mas eu só consigo dormir quando eu boto a porcaria lá. Eu falo assim, não. Fala assim, Cristina. Aí eu botei um negócio de Elias. Ediar. Falando do profeta Elias. Aí eu achei interessante aquelas coisas que eu ia bonito, né? Aí botei lá e começou a contar a história de Elias. No meio da história falou que Elias foi, depois de ter desafiado Jezabel, Acabe, daqueles 3 anos e pouco ali, ele foi para a casa de uma viúva em Sarepta, e lá ficou sendo sustentado pela viúva. A viúva tinha um filho, só tinha um pouquinho de azeite e farinha. E Deus falou, através de Elias, olha, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na tua panela. E ele ficou comendo dali. Só que naquela minha história, eles entraram na história que aquela viúva foi a viúva que o filho morreu. Eu falei, cara, não, uma raiva, eu desliguei na hora. Porque não é a mesma viúva. É a viúva, a outra é a viúva rica, que não tinha de Eliseu, já tinha passado, ele já tinha sido arrebatado. Então, até quando você coloca uma coisa cristã, se você não tiver conhecimento, você cai. Então, cuidado com o que você ouve. Ah, mas eu gosto muito do pregador tal. Eu também gosto dos meus pregadores tais. Tem alguns que eu gosto. Mas até para ouvir eles, tem um filtro. Julga. Retém o que é bom, mas julga. Não, isso que ele falou não está de acordo com a Bíblia. Você pode questionar. Eu estou falando aqui um monte de coisa. Podem me questionar. Né? Levantar daí e ficar me questionando, não. De pensar assim, não. Isso que a pastora falou é bíblico. Mas isso aí não. Joga fora. Vocês estão entendendo? Cuidado com o que você ouve. Tem muita gente comendo lavagem. Ouvindo lavagem, achando que está comendo comida boa, comida de primeira. E é pura lavagem. Comida podre. Cuidado com o que você ouve. Olha aqui, Deuteronômio 6, 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Olha só o que ele diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A primeira coisa que ele fala, versículo 4. Ouve, Israel. Ouve. E é interessante que quando a gente vai lendo esse texto, ele vai falar sobre inculcar os filhos, falar sentado, falar na mesa, andando pelo caminho. Mas a primeira coisa, ouve. Ouça. Cuidado com o que você ouve,
Porque geralmente o que a gente ouve vai produzir em nós alguma ação. E a ação gera reação. A gente precisa estar atento ao que estamos ouvindo. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Esse texto é muito interessante, porque ele vai falar daquilo que a gente menos faz. Tiago 1, 19. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É tudo que a gente faz ao contrário. A gente está pronto para se irar, pronto para falar, não queremos, somos tardios em ouvir. Mas seja pronto para ouvir. E quando eu ouço, o que eu faço? Eu avalio. Você é inteligente, tá? Você é uma pessoa que Deus deu inteligência. Você não age por instinto. A diferença dos animais para a gente é que os animais eles agem por instinto. Você pode achar bonitinho, poxa, mas tem que ver o cachorro. Toda vez que a gente está chegando lá em casa, o Moreno avisa, está chegando alguém. Vai lá na porta e corre lá na porta e corre e fica igual um doido, porque ele está avisando, tem alguém chegando. E a gente sabe, Rafael chegou, Dudu chegou. Dudu nem gosta dele, mas Dudu está batendo lá no portão. Por quê? Eles têm algo chamado faro, eles sentem o cheiro e eles avisam. Mas nós não agimos por instinto. Você tem inteligência, você tem entendimento e você precisa avaliar. Seja pronto, ouça, alguém te repreendeu, veio falar meio duro com você, você não gostou. Ouça, ouve. Se aquilo for bom para a tua vida, retenha. Se aquilo for uma palavra de maldição, joga fora em nome de Jesus. Quem aqui já ouviu palavras de maldição? Eu já ouvi. Eu já ouvi. E falando em nome de Deus. Já chegaram gente que não foi uma vez só, não, várias vezes. Porque Deus manda te dizer, eu não quero, não aceito. Não fala amém. Não receba essa palavra. Então cuide do seu ouvido. Cuide do que você está ouvindo. Isso também é cuidar do corpo. Amém? Vamos lá. Cuide dos seus pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. Hoje, antes da gente ler, hoje está na ciência, é um dado científico, né? É comprovado cientificamente que a pessoa que é mais grata, a pessoa que faz meditação, que faz oração, a própria fé em si, ela gera muitos benefícios para o corpo físico. Eu não sei explicar tudo na minha área, mas conforme você agradece, conforme você faz meditação, conforme você ora, solta algumas enzimas para o teu corpo e algumas toxinas são eliminadas por causa da oração, da meditação e da gratidão. A Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia ela já fala sobre em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Quando eu falo de pensamentos, eu preciso entender que a minha mente ela precisa ser a mente de Cristo. A minha mente ela precisa ser dominada pelo Senhor. Eu fui comprada, o Senhor não me comprou pela metade. O Senhor não comprou daqui para baixo e deixou aqui para cima a correria. Ele me comprou por completo. E eu preciso cuidar do que a minha mente pensa. É claro que quando a ciência fala de oração, quando a ciência fala de meditação, quando a ciência fala de agradecimento, ela atribui isso a todas as religiões. A pessoa que pratica não vai esvaziar a mente, está esvaziando, está enchendo de demônio. Tá? Não cai nessa não. Você tem que esvaziar a mente para a tua alma e ficar. Não cai nessa não. Somos seres espirituais, mas que precisa ser preenchido pelo Senhor. O Senhor nos fez seres espirituais que só é preenchido por Ele. Você pode aí, tem umas religiões que tem temas maravilhosos. Budismo, que lindo. Né? Que lindo. O amor. Espiritismo também. O amor. Mas não tem Jesus no centro. Você não tem Cristo que morreu pelos seus pecados. Que não adianta você fazer nada para alcançar a salvação, que só por meio dele. Porque Ele que comprou, porque Ele que pagou, sai em nome de Jesus. A meditação que nós temos que ter na palavra do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. A oração que eu preciso ter ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E a gratidão é a Ele.
E seja grato também com as pessoas. Tem alguém que te fez bem em algum momento? Agradeça. Seja grato, cuide dos seus pensamentos. Olha quem que fala essa palavra. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Pensa em você, pensa aí, vamos pensar aqui na gente. O que você e eu temos pensado é verdadeiro? Pensa nos teus pensamentos. Quer ver como é que esse pensamento meio maluco na cabeça da gente? Ou só em mim? Esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento é honesto? Esse pensamento é justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude? Eu já ouvi casos, até de filmes que relatam, filmes em história que é, em fato, em história que é real, de pessoas que começaram a ser serial killer porque eu ouvi uma voz falando para ele, faz isso, vai lá, mata fulano. Essa semana eu vi um filme que eu precisava desver ele. Que filme horroroso. O nome do filme é As Vozes. Que filme ruim. Mas o menino sofreu na infância. Não é uma história real, tá, gente? É um filme. Isso aí realmente não é baseado numa história real. Mas o menino sofreu umas coisas quando era criança, então ele foi trabalhar numa empresa e tal. O gato falava com ele, o cachorro falava com ele. E conversava, altos papos, tinha que ver. Conversando com os cachorros, só que chegou num determinado momento que os bichos começaram a falar para ele matar. E ele matava. E botava na geladeira os pedaços dos corpos, aquela coisa toda. E na cabeça dele, na visão dele, do ambiente dele, era limpo, era bonitinho. Só que, quando ele tomava remédio que era para controlar isso, o lugar ficava nojento conforme era. Cuidado, porque Satanás, ele sabe dessa possibilidade. Eu me lembro uma vez, uma missionária que trabalhou na África, e lá na África, gente, a feitiçaria mesmo, a feitiçaria, magia negra mesmo, é muito forte lá. E ela estava falando de crianças de 4 anos que falam assim: eu matei meu pai e minha mãe. Como que você matou teu pai e tua mãe? Eu virei uma formiguinha, entrei no ouvido dele e comi o cérebro deles. E os pais amanheciam mortos mesmo. De pessoas voarem, assim, ó. E ela falou assim, eu via isso, e ela contou uma experiência que ela teve, que Satanás chega na primeira pessoa do singular, quando ele fala no nosso ouvido. Ele chega e fala assim: eu não sou nada. Eu não presto para nada. A minha vida é um fracasso. Olha como eu sou gorda. Estou dando exemplo, tá, gente? Olha como tudo que eu faço é errado. Ele chega com essa voz na primeira pessoa. O que você pensa? Eu que estou pensando assim. São sugestões de Satanás para te aprisionar e para me aprisionar. E às vezes a gente está afundado em coisas porque o que tem entrado na nossa mente não é o verdadeiro, não é o honesto, não é o justo, não é o puro, não é o amável. É o que não é do Senhor. Cuide dos seus pensamentos. Como que eu faço isso? Como que eu posso encher meu pensamento do que é verdadeiro? Gente, não tem outra coisa. Leia a Bíblia, ouça louvores, encha a tua vida de mensagem, de pregação. A gente tem se perdido nisso aqui, a gente quase não lê mais. A gente vem aqui domingo e a palavra sustenta a gente para a semana inteira. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você comer hoje, até domingo que vem você fica sem comer? Não aguenta, né? Por que não aguenta? Porque o corpo tem que comer de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas. A vida espiritual da gente não é muito diferente. A gente precisa se alimentar. Eu vou encher meu pensamento de coisas que vêm de Deus conforme eu leio, conforme eu ouço o que vem dele. A gente estava falando de louvores aqui. Até nisso Satanás entrou mesmo. Porque a maioria dos louvores que se canta hoje são louvores do homem no centro. Porque tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, tudo e jamais te esquecer, tudo é só você. Você sabe de tudo, é tudo você. Pastora, mas esse louvor é lindo. Eu estava passando por um momento de muita dificuldade e esse louvor falou meu coração. Mas, igreja, entenda bem, uma das coisas que Deus mais faz é anular a nossa natureza humana para que Ele seja glorificado. E hoje os louvores são tudo em cima disso. Aquele louvor clássico, né, que eu falo que é o clássico, que fala... como que começa? O agir de Deus é lindo,
Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Não é lindo? Eu acho lindo essa parte. Porque de tudo ele mostra uma... Mas é quem te viu passar na prova e não te ajudou. A Bíblia manda você orar pelos teus inimigos, está entendendo? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, ora por ele, porque ele se tornou um inimigo, que Deus fala assim, orai pelos vossos inimigos. Quando vê você na bênção, por quê? Você vai estar no palco, ele vai estar na plateia. O espírito de vingança, o espírito imprecatório, né, Rafael, que fala dos salmos. Não precisa, igreja. Você não precisa. É você ter a sabedoria e o pensamento em Deus de entender algumas coisas. Não, pai, olha, estão se levantando contra mim, porque eu sei como é quando se levantam contra nós. Eu sei. Quando falam coisas, principalmente quando falam coisas que não é verdade. Todos nós já passamos por isso. Quando alguém chega e fala assim, você fez isso, ou faz fofoca com o teu nome, eu sei que dá um ódio danado. Vocês estão entendendo? Eu sei que dá ódio, dá vontade de ir lá e dar uns carinho, né, Salete? uns beijinhos, né? Uns beijinhos pedala Robin, né? Dá vontade? Dá, eu sei. Mas entenda bem, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo é o que está na minha mente. E Deus é um Deus que te justifica, que me justifica. Se estão falando mal de você, se falaram, se levantaram, falando mal, ou até mesmo falando uma verdade, mas de forma maliciosa, deixa que Deus cuida. Cuida da sua mente. Cuida da sua mente. Cuide no que você está pensando. Se você está até pensando, maquinando algo contra alguém, Deus está vendo. Fala, Deus, eu peço perdão porque eu estava aqui maquinando, porque eu ia fazer isso mesmo, porque eu ia, sabe? Pai, mas eu peço perdão em nome de Jesus. Eu quero que a minha mente seja a mente de Cristo. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Outra coisa, gente, cuide do que você sente. Olha aqui que diz Hebreus 12, 15. Cuidado com o que você sente. Vamos ler juntos? Hebreus 12, 15. Vamos lá? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos... Quem conhece um pouquinho de planta sabe que uma planta, ela para até criar raiz, demora um pouquinho, dependendo do que for. Né? As crianças, geralmente, quando vão para a escola, aprendem a botar o feijãozinho, né? Lá, no algodãozinho. E depois de uma semana, o feijãozinho já está enraizado e já está com a folhinha. É uma forma que as crianças aprendem a plantar. E a gente, falando da nossa vida, tem coisas que criam raiz muito rápido quando se fala de sentimentos. Eu não falei com o Dudu direito. Por quê? Sei lá, estava chateada, eu não falei. Se Dudu não se resolver comigo, ou até com ele mesmo, vai aquilo ali, ó, entrando no coração e vai criando uma raiz. Quando você vê, você está magoado. O que é mágoa, Paulinho? Má água. É uma água parada. Aí teu coração está cheio de amargura, de má água, de rancor, por uma coisa que poderia ter sido resolvida. Por uma coisa que, se eu fosse no Dudu, aprenda outra coisa, igreja. Vá na pessoa que é de direito. Se eu estou com raiva do Dudu, eu não vou na Salete, eu vou no Dudu. Dudu, não é o pastor não, tá? É o Dudu. Dudu, fiquei chateada com você, porque você não me deu um presente, entendeu? Não me deu nenhum presente durante... Vocês estão entendendo? Estou falando besteira, né? Mas assim, fiquei chateada porque você passou por mim e não falou comigo. E você, aí Dudu vai falar, sabe o que é para mim? Então, Cristina, eu tenho um pouquinho de dislexia, eu não reconheço as pessoas na rua. Às vezes eu tenho esse problema. Ele tem mesmo. Já cansou de encontrar gente na rua que não é gente que conhece. Jairo, uma vez a gente passou vergonha com ele no posto. Jairo, o cara olhou para ele. Não sou Jairo, não. E várias vezes, agora eu corrijo ele, eu falo assim, nego, não é. Cristina, não parece fulano? Não parece? Eu falei, parece, mas não é. Não é. Fica aí. Aí está eu guardando uma mágoa, sendo que a pessoa teve uma dificuldade. Vocês estão entendendo, igreja? Cuidado com o que você sente. E quando eu posso falar isso para casal, a gente estava falando aqui, né? Você me perturba, mas eu te amo. Às vezes a gente está casado há tanto tempo, a gente guarda mágoa. Guarda mágoa por causa de quê? Porque meu marido só deixa a toalha molhada em cima da cama. Às vezes o casal vai guardando coisinha, gente. Não guarde, não, em nome de Jesus.
Cuidado com o que você sente. Hoje é uma sementinha. Mas se for tratado hoje, essa sementinha pode ser arrancada e jogada fora. Amanhã ela cria raiz. E é interessante que quando fala aqui, ó, em nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe. Olha só. E por ela muito se contamine. Quando você ainda fica amargurado, você ainda corre o risco de amargurar outras pessoas. Quando você não está bem resolvido nos seus sentimentos, você corre o risco de contaminar outras pessoas. Eu costumo falar que uma pessoa curada, ela serve de cura para outras pessoas. Vocês concordam comigo? Se eu fui curada numa área do meu emocional e alguém chegar para mim e falar assim, eu não consigo liberar perdão para fulano. Por eu ter passado por esse processo, eu falo assim, não, Regina, você vai conseguir. Olha, eu já passei por isso, eu já passei por essa situação, foi bem difícil, mas Deus me deu graça, eu consegui vencer. Faz assim, ora assado, age dessa maneira, eu tenho certeza que Deus... Mas, geralmente, quem é ferido fere outras pessoas. Que a gente seja pessoas curadas, para que leve cura para outras pessoas. E, geralmente, naquela área que você foi curada, vai ser onde você vai servir de cura para outras pessoas. A Elaine tem um grupo de mãezinhas atípicas, que ela serve de apoio lá para as mãezinhas. Porque a Elaine tem uma experiência que eu não tenho. Está servindo para outras pessoas. Por isso que a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos. Porque o que você está servindo para outras pessoas? Já que eu não tive oportunidade, eu também não quero ajudar ninguém. Porque tem gente que pensa assim. Já que eu sofri isso, eu não vou dar de mão beijada. Já que eu passei por essa situação, eu não vou ajudar. Em nome de Jesus, cuide dos seus sentimentos. Para que pessoas sejam alcançadas através da cura que acontece em você. Não jogue culpa em cima dos outros. Quando eu estava passando os processos de muita cura interior que eu passei diante de Deus, porque o que acontece? Eu sou a filha mais velha de uma mãe solteira, uma mãe solo, e eu, por ser mais velha, eu tive que cuidar dos meus outros irmãos. E por eu ter que cuidar dos meus outros irmãos, eu passava um perrengue danado, porque era cobrado em cima disso, sendo que eu tinha 5 anos, tinha 6 anos. Eu me lembro de uma surra que eu levei do meu padrasto, porque eu não consegui limpar a fralda de cocô da minha irmã, da Dayana. Porque eu estava com nojo, era fralda de pano, não era nem fralda descartável. E ele me deu uma surra que ele quase me matou, né? Da vizinha chegar para minha mãe e falou assim, esse cara vai matar a tua filha. E assim, uma criança, ele acordava meio-dia, e eu não podia fazer barulho, eu tinha que conter Paulinho não, era Lidinho e Dayana. Eu tinha que conter aquilo ali e passei muitos perrengues. E quando eu cresci, que eu fui para a igreja, eu fui ser cristã com quase 12 anos. Então, assim, Deus ele tratou muito o meu coração. Nunca foi uma mãe de dar, ela achava que... Qual era a fala dela do amor? Como ela achava que ia amar os filhos? Não deixar faltar comida. Então, ela fazia de tudo para que não faltasse a comida, arroz, feijão. Ia lá no galinheiro, comprava muita carcaça, pescoço, pé de galinha. Até hoje eu gosto pra caramba, porque ela ensinou a gente a comer muito com batata, botava muita batata, muito temperada, a comida da minha mãe é muito boa. Mas eu não cresci assim. E passado um tempo, casei. Quando eu fui ter meus filhos, eu pude ter um pouquinho de vislumbre do que minha mãe viveu, porque graças a Deus eu casei com um homem de Deus, e um homem que foi presente na minha vida, da infância, mas eu ainda carregava aquela mágoa. E uma vez veio um pregador lá de Salvador para falar uma coisa que foi uma chave na minha vida. A coisa mais simples do mundo. Você precisa perdoar. Ele não sabia de nada, tá? Ele não sabia, mas ele falou assim para mim, você precisa perdoar a tua mãe. Você precisa perdoar a tua mãe. E eu, sem entender, como que esse cara está falando uma coisa para mim que ninguém sabe. Ele falou, você precisa perdoar tua mãe porque tua mãe não deu aquilo que não tem, porque ninguém dá aquilo que não tem. Confiou num homem que achou que seria um príncipe encantado dela, meu pai. E meu pai era só Jesus na causa, que era outro também. Vocês estão entendendo? E no meio disso tudo nasceu a Ana. Um pai ausente, uma mãe omissa, uma mãe que não tinha muita estrutura. E com isso você carrega um monte de sentimentos. E você acaba reproduzindo. Você acaba querendo, mas graças a Deus, o Senhor entrou na minha vida. E eu pude cuidar dos meus sentimentos. Eu pude entender que eu precisava de cura para aquela área. Eu pude entender que, Senhor, me ajude a liberar perdão para minha mãe, me ajude a liberar perdão para o meu pai. Eu fui ter um contato com meu pai 3 anos antes dele morrer. Porque meu pai, como ele, de certa forma, ele foi traído quando minha mãe largou ele,
Meu pai pegou aversão a mim e a meu irmão, como se a gente não fosse nem filho dele. Então, ele tratava com aversão. Pensa no pai que trata o filho mal, porque é filho, como se fosse filho da traição. Minha mãe largou aquela coisa toda. E eu pude, Deus me deu ainda condições, 3 anos que ele estava já doente, a gente frequentar, as crianças irem lá, e ele bobo, palhaço pra caramba. É uma presença inanarrável, assim que ele falava, ai, que presença inanarrável você aqui. E assim a gente pôde ter uma aproximação, e meu pai veio a falecer. Mas são anos e anos de dor, se você não cuidar. Aí já não vira raiz, não, gente, já vira árvore. Imagine arrancar uma árvore de dentro de você. Então, cuide para que arranque agora que está só a sementinha, em nome de Jesus. Às vezes existem sentimentos na gente que a gente culpa o outro. Ah, mas meu pai, porque minha mãe, porque eu fui abandonado. Perdoa eles não deram aquilo que não tinham. Perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa teu filho foi mal criado. Aí, ó, os dois. Rafael chamava o Rafael de triste. Ana, Rafael é triste. Vocês acham o Rafael bonito hoje, alegre? Ele era triste, porque o Rafael era mal criado. Paulinho era mais obediente, né, Paulinho? Mais medroso. Rafael afrontava a gente, assim. Mas perdoa em nome de Jesus. Corrige. Cuide dos seus sentimentos. Ah, mas meu marido, em 1527, ele me traiu, porque ele... Perdoa em nome de Jesus. Não decidiram permanecer juntos? Permaneçam juntos. Não joga na cara, não. A Bíblia até fala sobre isso, que Deus pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento, no mar do esquecimento. Por que essa expressão mar do esquecimento? Deus esquece de alguma coisa? Sim ou não? Deus esquece? Não. Por que mar do esquecimento? Ele não vai jogar na minha cara nem na tua cara. A gente joga. Regina, porque dia 25 de setembro de 1977, Regina, você estava com 2 anos e 6 meses, tu foi lá na minha casa. Tem gente que lembra sim, com detalhes, a data, a hora, quantos anos tinha. Libera teu coração em nome de Jesus. Cuidado com o que você sente. Cuidado com o que você vê. Mateus 6, 22 e 23. Já estou indo para o final, igreja. Cuidado com o que você vê. Mateus 22, 23. Vamos ler juntos? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Cuidado com o que você vê. Tem gente que a gente fala assim, fulano é tão bobo, fulano acha lindo tudo que vê. Não tem gente que é assim? Eu sou meio assim, sou meio inocente com as coisas. Que lindo, que lindo. Fulano é lindo. Aí chega alguém perto de mim e fala, cuidado, ela é falsa. Cuidado, ele é uma cobra. Cuidado. Meu Deus! Tem gente que é meio bobinho assim, né? Eu sou meio besta, meio boba. Mas assim, permaneçam, não ser bobo, ser enganado, mas tenha um olhar mais de amor, sabe? De compaixão. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, para mim não tem mais jeito, mas foi o que Deus disse? Foi Deus que falou para você que não tem mais jeito? Não, eu acho. Então, Deus pode transformar a vida daquela pessoa num estalar de dedo, como Ele transformou a minha vida e como Ele transformou a tua vida. Se teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Tem um olhar melhor, cuidado com o que você olha também. Porque às vezes, vai ter a ver com a próxima fala, às vezes você está andando com pessoas erradas, que têm tirado a inocência dos teus olhos. Cuidado com quem você anda também. Tinha uma pessoa na minha vida, Salmo número 1, tinha uma pessoa na minha vida, lá na presbiteriana. Primeiro que ela me monopolizava. Eu só podia ser amiga dela. Ela tipo me agarrava assim, me segurava como se eu não pudesse falar com ninguém. Marlete. Se eu estivesse conversando com alguém assim, ela chegava, Ana, não sei o que, ela conseguia me tirar da conversa para eu só dar atenção para ela. Eu achava isso esquisito. Uma outra coisa que ela fazia na minha vida é que ela tirava a minha inocência. Estava eu conversando com a Regina, por exemplo. Ia conversando normal. Regina, teu casaco é bonito, Regina, gostei dessa, bem bonita. Tal, estou dando exemplo. Aí ela chegava para mim depois e falava assim, você viu a Regina? A Regina estava te olhando com um olhar de inveja. Eu falei, meu Deus. Aí ela conseguia fazer a minha cabeça, quando eu olhava para a Regina, eu já não achava mais aquilo da Regina. Ela me fazia mal desse ponto. Me manipulava, coisas assim. E uma das coisas que eu falei, cara, eu tenho que sair dessa pessoa. Eu tenho que sair. Era crente, tá, gente? Era minha amiga lá da igreja, tá? Não era mundana, não. Não me levava para o mundo, não.
Mas me tirava as inocências da cega das coisas. Eu chegava aqui e falava, nossa, como que a igreja está linda. Marlete, obrigada que você lavou a igreja, tá? Aí ela fala assim, limpa? Olha aqui, Ana, cheio de poeira. Porca, não limpa nem a igreja. Estou dando exemplo, tá? Mas era tipo isso. Aí aquilo tirava a minha inocência de ver aquilo bonito, de elogiar as pessoas. Eu consegui sair da vida dela. Foi um custo, porque ela vinha com... É narcisista, né, a pessoa assim, né? Ela vinha depois assim, porque você me abandonou, porque você me largou, aí você fica com pena, né? Mas eu já sabia, eu falei assim, não tem mais tempo, é que eu não tenho mais tempo, consegui sair. Cuidado com o que você anda. Vamos ler junto até o versículo 3? Juntos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Cuide de quem você anda. Até com quem você anda pode te trazer um bem, como fazer o mal. Mas ela é muito minha amiga. Mas ele é muito meu amigo. Cuidado. Se tem te feito repensar a tua vida para melhoria, para que você venha estar buscando ao Senhor, gruda nela, gruda nele. Está entendendo? Gruda nessa pessoa, que essa pessoa está te trazendo coisas boas. Mas se tem te levado para algo que não te aproxima mais de Deus, que não faz você ver o teu estado e melhoria, afaste. Quando ele fala ali no primeiro versículo que não anda na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem anda no conselho dos ímpios, eu sei que muitas vezes a gente interpretou e foi pregado muitas vezes que não era mais para você estar em família, que não era mais para você participar de algumas festas que não eram cristãs. Eu sei que foi falado muito isso, mas não é isso. É você se contaminar dentro daquilo. Se você for lá, seja luz. Nas suas reuniões de família, seja luz. Nas suas reuniões de condomínio, de rua, o que for, seja luz. Você foi comprado. Você foi pago um alto preço pela tua vida. O teu corpo precisa glorificar o Senhor. Então, quando a gente falou aqui no começo, que se eu falar só de ser fitness, porque eu sou templo do Senhor, eu estou sendo ainda muito fraca perto do que Deus quer. O que Deus quer, por eu ter sido comprada, é cuidar do corpo, é cuidar dos pensamentos, é cuidar da fala, é cuidar do que eu ouço, é cuidar do que eu pego, é cuidar de onde eu ando, cuidar com o que eu ouço. Porque eu fui comprada pelo Senhor. E eu preciso glorificar o Senhor com o meu corpo. Amém, igreja?